Caros amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje, dia 2 de outubro de 2010, Nossa Senhora nos deu mais uma mensagem por meio da vidente Miriana. Diz Nossa Senhora: Queridos filhos, vos convido a uma humilde, filhinhos meus, uma humilde devoção. Os vossos corações devem ser justos, que as vossas cruzes sejam para vós um meio na luta contra o pecado de hoje. Que a vossa arma seja a paciência e um amor sem limites, um amor que sabe aspirar e que vos tornará capazes de reconhecer os sinais de Deus, para que a vossa vida, com um amor humilde, mostre a verdade a todos aqueles que são cercados pelas trevas da mentira. Filhos meus, apóstolos meus, ajudem-me a abrir a estrada ao meu filho. Ainda mais uma vez, vos convido à oração para os vossos pastores. Com eles triunfarei. Vos agradeço. Caros irmãos, que bela mensagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora inicia a mensagem dizendo: queridos filhos, vos convido a uma humilde, filhinhos meus, uma humilde devoção. E nós podemos nos perguntar, mas o que é esta humilde devoção? Se nós olhamos toda a Sagrada Escritura, nós vemos que o verdadeiro homem devoto é aquele homem que reconhece o seu nada diante de Deus, e aquele homem que casa as suas ações do dia a dia com a sua fé. Aquele homem que pratica a misericórdia, pratica a justiça, aquele homem que ajuda o seu irmão, que vê Deus presente no seu irmão e ao mesmo tempo que confia plenamente no Senhor. E por falar em humilde devoção, me vem na mente o tratado de São Luís, o tratado da verdadeira devoção, onde São Luís Maria de Montfort, ele nos fala que essa verdadeira devoção é um abandonar-se totalmente nas mãos de Maria. Maria que é aquela por excelência a humilde. Nós buscamos muitas vezes até viver a humildade, mas muitas vezes dentro de nós existe tanto aquele homem, aquela mulher que quer viver na presença de Deus, e do outro lado tem aquele homem, aquela mulher que quer ser mais que Deus, que quer se exaltar e ser mais que o outro. Agora Maria, por excelência, ela é humilde, porque toda a vida de Maria permaneceu oculta. E é por isso que o Espírito Santo e a Igreja a chamam, nós podemos dizer, alma mater. Uma alma escolhida, uma mãe escondida, uma alma secreta aos olhos dos homens. Tão profunda era a humildade de Maria, que para ela, o próprio atrativo mais poderoso, mais constante era aquele de se esconder. Esconder sobretudo até de si mesma, porque ela sabia que ela era a mãe de Deus. E se escondeu tanto que ficou oculta diante dos olhos dos homens, porque ela queria ser conhecida apenas por Deus. O segredo de Maria, nós podemos ver, foi sempre a humildade. A palavra humildade vem da origem da palavra humus, que significa algo sobre os nossos pés, o solo sobre nós. Ou nós podemos também traduzir essa palavra do hebraico como uma terra fértil. Em outras palavras, nós podemos explicar que o humus é o nível que nós estamos. Cada homem, cada mulher tem o mesmo nível, ou seja, a mesma dignidade. Não é um maior que o outro, somos iguais. A palavra humildade, ela também vem dessa palavra humus, que também deriva a palavra humanos. Ou seja,
Humilde significa estarmos todos no mesmo nível. Sermos irmãos um do outro. Porque ninguém é melhor do que o outro, ninguém é pior do que o outro. Nós estamos todos no mesmo plano. Somos todos filhos do mesmo Pai. E possuímos todos a mesma dignidade. Até o mais pecador, o mais miserável, até se nós somos esses mais miseráveis, nós diante de Deus temos todos a mesma dignidade, porque somos todos amados. E Maria, ela se coloca no seu escondimento, no mesmo plano de todos os homens. Ela não se faz superior a nenhum. Ela não quer dizer o que os outros devem fazer. Ela mesma se coloca, ela mesma executa o que Deus quer dela, o que Deus quer para todos os homens. E dessa forma Maria, ela não se faz destacar diante dos olhos humanos, mas ela só se faz destacar diante dos olhos de Deus. E quão diferente é o nosso comportamento diante de Deus, irmãos. Porque muitas vezes nós somos especialistas em dizer o que os outros devem fazer, em querer dar lição de moral, em querer diante dos outros ter uma faixa de santo, uma postura de um homem, uma mulher irrepreensível. Enquanto Maria, ela não buscou dizer nada, não buscou ter postura nenhuma. Ela buscou apenas se esconder e se fazer conhecer apenas aos olhos dos homens. E é na humildade de Maria que se esconde um segredo que o próprio Deus nos quer revelar. O segredo de ser um com o outro, de estar unido ao irmão, de estar no mesmo plano e na mesma dignidade do outro. E é exatamente isso que nos faz destacar aos olhos de Deus. É isso que nos faz ser grandes aos olhos de Deus. Nós podemos perceber que Maria foi tão humilde, tão humana, mas ao mesmo tempo tão comum entre todos. Ela não se destacou diante de todas as mulheres, embora ela era a bendita entre as mulheres. Mas ela se fez apenas conhecer por Deus. Maria, ela nos ensina a verdadeira humildade e a verdadeira devoção, a humilde devoção, que é aquela de se reconhecer nada, reconhecer o quanto necessita do Senhor, se reconhecer terra, porque nós somos só um pouquinho de terra, como diz em Gênesis capítulo 2, onde Deus amassou aquele barro, fez um bonequinho, uma metáfora para dizer como foi criado o homem, e soprou sobre as suas narinas, deu a vida, aquela terra, aquele nada. E Maria assim nos ensina o caminho da humildade, que é o caminho da devoção, que é aquele de se reconhecer um nada, e o quanto necessita do Senhor. São Francisco de Sales, por falar em humilde devoção, na introdução à vida devota, na Filoteia, no capítulo 1, eu li até antes de ontem esse livro. Ele diz: uma mulher que recita diariamente um acervo de orações considera-se a devota, por causa desses exercícios de piedade, ainda que, fora deles, tanto em casa como nos aures, empregue a língua em palavras coléricas, arrogantes e injuriosas. Outro alarga cordões de bolsas, pela sua consideração com os pobres, mas se cerra o coração no amor e no perdão ao próximo. A quem? E não quer perdoar. Aquele perdoa o inimigo, mas paga as dívidas com muita arrogância. Todas essas pessoas têm-se por muito devotas, e são talvez tidas no mundo como tal, embora realmente, de modo algum, o sejam. A verdadeira devoção, diz São Francisco de Sales, consiste no amor a Deus, ou melhor, ela própria é o mais perfeito amor de Deus. Esse amor chama-se a graça, porque adorna nossa alma e torna bela aos olhos de Deus.
Se nos dá força e vigor para praticar o bem, assume o nome de caridade. E se nos faz praticar o bem frequente, pronta e cuidadosamente, chama-se devoção. E atinge então o maior grau da perfeição. São só as almas possuidoras de uma devoção sólida que são semelhantes como águias, que voam aos altos, ao encontro do Senhor. Numa palavra de São Francisco de Sales, a devoção não é nada mais do que uma agilidade, uma viveza espiritual, da qual ou a caridade opera em nós, ou nós mesmos, levados pela caridade, operamos todo o bem que somos capazes. Olha que belo o que nos diz São Francisco de Sales. A união que há entre a devoção com a vida concreta. Devoto é aquele que pratica aquilo que ele vive. E se nós somos sinceros, o quanto nós devemos caminhar nesse ponto da nossa vida. E continua Nossa Senhora na mensagem: os vossos corações devem ser justos. Nossa Senhora diz que os nossos corações devem ser justos. E nós podemos perguntar, mas o que é a justiça? Talvez a justiça, creio eu, é o maior dom, a maior virtude do homem. Acredito que a justiça é algo tão nobre e que ela não está, infelizmente, na nossa cabeça, na minha cabeça, na cabeça de muitos. Justiça, aos olhos do mundo, podemos dizer que é aquilo que é correto. É algo que, hoje em dia, é comum. Ouvimos dizer que justiça é aquilo que se deve dar a um, é o direito de um e o dever do outro. Segundo Platão, eu lembro quando eu estudava filosofia, a justiça, para Platão, é a virtude suprema. Já para Aristóteles, a justiça era tida como uma igualdade, uma proporcionalidade dos bens. E Platão, no seu livro da República, ele diz que a justiça ela é totalmente ligada à ética, ao mundo do que é certo e do que é errado. Tanto é que muitas vezes nós condenamos as pessoas dizendo aquela pessoa está certa, aquela está errada. Porque nós pairamos sobre a justiça desse ponto do certo e do errado, considerando numa lógica platônica o que deve a um e o que é direito do outro. Mas nós percebemos que a justiça que Deus nos aponta é uma justiça totalmente diferente dessa. Deus, diante do pecado, Deus morreu na cruz. Ao ladrão que estava, ao malfeitor, como diz no Evangelho em grego, ao malfeitor, porque o homem é mau em si mesmo, por causa do pecado original, concupiscência do pecado. Ao malfeitor o Senhor disse: estarás hoje comigo no paraíso. Ao malfeitor que se arrependeu. Talvez se fosse a nossa justiça, nós condenaríamos para o inferno aquela pessoa, seríamos tão duro, como hoje tem tantas pessoas dentro da igreja que com tanta facilidade dizem que eles são hereges, estão no fogo do inferno, condena. O Senhor não condena ninguém. O Senhor, ele come com as prostitutas, ele banqueteia com os publicanos. Porque a sua justiça não é uma justiça baseada nos nossos fatores humanos. A sua justiça se resume em uma palavra: misericórdia. Ele vê a miséria do coração do homem. Ama este homem que reconhece a sua miséria. Dá o seu perdão e dá a sua vida. E nós, com muita facilidade, queremos agir com a nossa justiça. Agir com as nossas forças. Queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Como se a justiça fosse direito nosso. Como se nós fôssemos os donos da justiça. Imagine se o Senhor usasse de justiça com o mesmo padrão que nós usamos com as outras pessoas. Nós que estaríamos no fogo do inferno, não os outros.
Graças a Deus que o Senhor é misericórdia. Porque Ele vê a miséria do nosso coração. E a sua justiça é uma justiça sempre no perdão, sempre no amor. É uma justiça sempre dando a sua própria vida. A Judas que o traiu, nem a Judas ele condenou. No momento da traição, ele recebeu Judas com um beijo, deixou Judas o beijá-lo e disse: meu amigo. Olha como a justiça de Deus é diferente da nossa. E Nossa Senhora nos chama a ter um coração justo. Ter um coração justo é agir na nossa vida tendo uma medida. Não mais a medida do certo e do errado, mas a medida da misericórdia. A medida do perdão. A medida do amor. Porque embora certo e errado uma pessoa, nós, como Deus, somos chamados a perdoar e a amar sempre. E não julgar. A um certo momento, Paulo, numa de suas cartas, ele diz: nem eu me julgo a mim mesmo, mas coloco tudo na mão do meu Senhor. Ter uma verdadeira devoção, irmãos, é agirmos com mais misericórdia. É termos mais amor no nosso coração. E Nossa Senhora continua: que as vossas cruzes sejam para vós um meio na luta contra o pecado de hoje. Que as nossas cruzes sejam para nós um meio na luta contra o pecado. Quantas cruzes nós carregamos? E talvez quantos pecados? Mas à medida que nós vivemos essa cruz que o Senhor nos dá, esse sofrimento, esta dor, e oferecemos, ela nos dá força para vencermos o nosso próprio pecado. Porque a cruz, por um mistério divino, ela nos liga ao Senhor. E ela nos dá a graça e a força para caminharmos em unidade com Ele. E diz Nossa Senhora que a vossa arma seja a paciência, um amor sem limites. Muitas vezes nós queremos converter, queremos que o outro mude a todo custo, queremos que as situações da nossa vida se transformem com as nossas próprias forças. E Nossa Senhora diz que a vossa arma seja a paciência. Diante do insulto, diante de alguém que nos interpreta mal, diante das pessoas que nós nos sentimos julgados por elas, nós devemos ter a paciência. A paciência essa palavra paciência vem do latim, patire, significa sofrer. Paciência é saber sofrer as demoras de Deus. Paciência é saber sofrer em cada situação, na esperança dessa mão de Deus que vem. E diz Nossa Senhora que a vossa arma seja a paciência, um amor sem limites. Um amor sem limites. Diante daquilo que nos magoa, que nos entristece, daquilo que nós não vemos mudar diante da nossa vida, diante daquele irmão que não conhece o amor de Deus e nós tentamos, nós demos só uma arma, um amor sem limites, amar até o fim, amar como Jesus dando a nossa vida. Um amor, diz Nossa Senhora, que sabe esperar, um amor que sabe esperar o tempo do outro, um amor que sabe esperar o tempo de Deus agir. Um amor que continua na perseverança. E diz Nossa Senhora que vos tornará capazes de reconhecer os sinais de Deus, para que a vossa vida, com amor humilde, mostre a verdade a todos aqueles que são cercados pelas trevas da mentira. Um amor que nos faz reconhecer os sinais de Deus. Perseverar no amor. E vendo nesse tempo de dor, de sofrimento, os sinais de Deus agir. E sendo nesse tempo também um sinal de Deus. Um amor humilde. Para que a nossa vida, ela seja um sinal do amor de Deus. E para que esse amor de Deus mostre a verdade a todos aqueles que são cercados pelas trevas da mentira. Diante daquelas pessoas, irmãos, que nós vemos que ainda não conhecem o amor de Deus, nós devemos ser ali a luz que ilumina essas trevas, que ilumina essas pessoas que estão na mentira. Devemos ser ali o amor. Porque o amor, quando nós vemos o amor, é impossível que ele não clareie. É impossível que ele não toque os corações.
aquele amor que entra, ilumina as trevas do erro, as trevas da mentira. E Nossa Senhora continua nos dizendo: filhinhos meus, apóstolos meus, ajudem-me a abrir a estrada ao meu filho. Nossa Senhora, ela quer contar conosco. Ela nos chama de apóstolos. Apóstolos vem da palavra grega apóstoles, embaixadores. Embaixador é aquele que vai representando aquele que enviou. Maria, ela nos envia para representá-la, para nós irmos à frente dela, enviados por ela, abrindo o caminho para a sua chegada, para que o seu coração triunfe nos corações dos homens que ainda não conhecem o amor de Deus, que ainda vivem no erro, na mentira, na falsa devoção. Nossa Senhora nos chama de apóstolos. E diz Nossa Senhora: ainda mais uma vez os convido à oração para os nossos pastores. E como é necessário, irmãos, nós rezarmos para os nossos pastores. Quantos pastores hoje que não fazem mais o seu papel de pastores? Basta nós vermos muitas vezes ao nosso redor, nas nossas próprias dioceses. Não tem nem comentário sobre isso. Rezar por eles, para que, diz Nossa Senhora, com eles eu triunfarei. Então Nossa Senhora quer resgatá-los para poder triunfar também com eles. E Nossa Senhora, por fim, nos agradece. Nos agradece. Irmãos, eu quero só pontuar apenas uma coisa no fim dessa mensagem. Busquemos essa devoção verdadeira, humilde, a Nossa Senhora. Uma devoção que leva a nossa alma ao encontro, não de si mesma, mas ao encontro com Deus. O encontro com Deus por meio da Mãe. O encontro com Deus que nos leva diretamente ao encontro com o nosso irmão. O encontro com Deus, o encontro de oração, o encontro que se torna interior, o encontro que se torna uma alegria, o encontro que se torna dócil. E para isso é necessário nós hoje, na nossa oração, abandonar a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora. Abandonarmos como crianças nas mãos da Mãe, para que ela nos leve e nos conduza a uma vida para a maior glória de Deus, uma vida sem pecado, uma vida cheia de virtudes. E façamos hoje o propósito que fez São Luís Maria de Grignon de Montfort, aquele propósito da verdadeira devoção, da humilde devoção, como ele também chamava, das práticas interiores, de honrar Nossa Senhora, de meditar as virtudes de Maria, de viver com Maria, aquela verdadeira devoção, de invocar Maria a todo momento na nossa vida, oferecer atos de amor a Nossa Senhora, dando o nosso coração, a oferecer a nossa própria vida a Maria, para que ela haja por meio de nós, para que ela nos oriente, para que ela nos conduza a continuar todas as nossas ações e terminar junto com ela, a fazer tudo com ela e por ela, a nos deixar plasmar por este amor. São Bernardo, ele dizia que Maria, dizia São Bernardo, é aquela que ela nos ampara no cais, é aquela que nos protege, e que com ela nós não devemos temer nada, que ela nos ampara no cais quando o mar é agitado, é aquela que nos leva à salvação. Peçamos que Maria ela nos acompanhe, e nesse momento, Mãe Santíssima, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, para que a Senhora nos conduza, para que possamos ser todos Teus, para que a Senhora possa nos guiar, possa nos amparar, e para que a Senhora possa, nesses momentos difíceis que nós passamos, de dor, sofrimento, nós possamos viver todos eles nos escondimentos dos homens, para que toda a nossa dor, o nosso sofrimento, as esperanças, as angústias, sejam uma pérola preciosa oferecida a Deus. Agradecemos, Mãe, por tudo que a Senhora faz também na nossa vida. E pedimos, Mãe Santíssima, que a Senhora nos ajude a viver uma verdadeira devoção, uma humilde devoção, reconhecendo aquilo que nós somos, o quanto precisamos de Deus. E viver mais
Ajude-nos a viver mais o nosso lugar, Mãe. Mais unidos a Deus. Mais entregues a Ele. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde, a gloriosa e sempre Virgem Maria vos conceda a bênção da saúde espiritual e física, a cura do corpo e da alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz.